Agora, na lateral direita, só eles vão saber se o Daniel Alves já está pronto ou vamos de Militão. Né, Mauro? Porque foi a convocação mais polêmica da seleção brasileira, foi o Daniel Alves. A grande cobrança do Tite foi se o Daniel Alves era o cara certo para ser convocado como reserva do Danilo. E é um grande azar do Tite ele ter agora uma situação onde ele é obrigado a mostrar se ele confia realmente no Daniel Alves. Porque o Daniel Alves é o lateral direito reserva e ele pode improvisar o Militão. Se ele colocar o Militão, ele vai deixar claro: eu não tenho tanta confiança no Daniel Alves em campo. Eu tenho confiança no Daniel Alves como um jogador líder, como um cara que vai ser importante para o grupo, liderança, um cara que o Neymar mesmo confia, que o Neymar escuta, e a gente sabe que o Neymar é a grande estrela dessa seleção brasileira. Agora, a pergunta que não quer calar é: machucou o lateral direito titular, vai entrar o Daniel Alves? O Tite vai bancar o lateral direito que ele convocou com tanta polêmica por ter 38, 39 anos? Então, é uma situação que eu acho que é a que o Tite menos queria passar. Claro, o Neymar é o pior porque é o grande nome do time. Então são as duas. Ele perde o Neymar na primeira fase e ele perde o Danilo, que tem um substituto que vai gerar polêmica, principalmente se jogar mal. Em relação à lateral direita, honestamente, se o Daniel não jogar, aí vai ficar claro que ele foi lá só para liderar a roda de pagode. Ele é o lateral direito reserva, ele tem que entrar. Veja, é uma coisa curiosa, porque historicamente a lateral direita enfim, a posição que mais muda no Brasil. Em 58, Dessordes saiu, entrou o Djalma Santos, o Zé Carlos. Claro que em outros momentos você tinha o Djalma Santos no banco, tinha o Cafu, tinha o Nelinho. Então, era uma outra situação. Agora não tem realmente alguém com essa qualidade. E a gente também não sabe ainda quanto tempo o Danilo ficará fora. Ontem, naquele frisson pela contusão lá do Neymar, a gente no Bate-Pronto até conversava sobre isso, né, Pedro? Eu alertei, eu falei: olha, escuta, o Danilo também saiu mancando, então, porque a gente não tinha esse diagnóstico. Não sabia, enfim, da gravidade. Agora, eu também acho o seguinte: o Brasil tem um grupo de qualidade e um grupo que agora vai passar pelo seu teste de fogo, vai jogar sem a estrela da companhia. Isso não é inédito no futebol mundial para ninguém. Em 70, o Gerson ficou fora de 2 jogos. Aliás, o segundo e terceiro jogos da primeira fase também. A seleção de Portugal ganhou a Euro de 2016 com o Cristiano Ronaldo se contundindo aos 3 minutos de jogo. Então, é mais um teste, mais um batismo para essa ótima geração que o Brasil tem. Agora, na lateral, que eu acho que vai ser curioso, né? Se o Tite colocar o Militão, ele vai ter um zagueiro só do banco. Um zagueiro que quase não jogou na seleção. Aí vai cair naquela pauta lá de trás da pequena quantidade de zagueiros, poucos jogadores de meio campo, a convocação com muitos atacantes. E isso pode acontecer. Ou ele vai de Dani Alves, da lateral direita. Será que ele vai ter coragem de colocar o Daniel Alves nesse jogo? Vamos ver. Não joga mais de 2 meses, hein? Mais de 2 meses sem jogar. Sobre isso. Agora, Mauro, sobre essa situação do Daniel Alves, para te perguntar, você foi um crítico dessa convocação do Daniel e você até deixou claro: eu convocaria um outro zagueiro, talvez até no lugar de algum atacante, porque ele convocou poucos zagueiros. Agora, ficaria feio pro Tite também, né, Mauro? Se ele não coloca o Daniel Alves agora, porque deixa claro que ele convocou o Daniel apenas para ser um líder fora do campo. Se ele tem o lateral direito titular dele lesionado durante toda a primeira fase e ele vai improvisar um dos zagueiros que ele tem, ele não tem tanta confiança no Daniel dentro de campo. Não, sem dúvida. Seria uma situação estranha, né? Ele não colocar o jogador da posição. Mas ele tem que pensar nisso, ele tem que estudar o adversário. O que acontece? Ele falou que o Daniel, numa das coletivas, foi convocado, uma das razões é que ele quer laterais construtores, jogadores que trabalham mais pela parte interna do campo, não exatamente o lateral que usa o corredor. De fato, os corredores são ocupados pelos atacantes, os pontas, né? Que ele chama de externos, alguns são até desequilibrantes, segundo o próprio Tite. Mas o Daniel Alves, assim, a grande questão é que ele não joga mais de 2 meses, uma partida oficial, vinha jogando no Campeonato Mexicano, fez acho que 12 jogos. Então, um jogador que você pega a última temporada dele, ele participou de poucas partidas. Aí ele vai no jogo de Copa do Mundo contra um adversário que deve ser ainda mais fechado do que a Sérvia, mas que de repente vai ter uma rota de fuga para um contragolpe, de uma jogada eventual, tentar encontrar um gol.
ele pode ser um ponto fraco da defesa, que é um jogador veterano, há muito tempo sem jogar. Vai ter a qualidade técnica dele, sabe qual é, ele é um ótimo jogador. Mas fisicamente, ritmo de jogo, é uma temeridade, de certa forma, é uma temeridade. Pode estar certo, evidentemente, mas vai ter que ter coragem para bancar. O Tite teve muita coragem na formação do time que jogou ontem, essa escalação. Merece muitos elogios por isso, né? Acho ótimo ver o Tite versão, sei lá, 2.0, algo parecido, largando um pouco aquele extremo pragmatismo e ousando mais, porque tem material para isso, tem gente para isso, jogadores para fazer isso. Deu certo, ontem deu muito certo, mas de fato um negócio meio preocupante. Ele vai ter que estudar bem o adversário e imaginar o que pode acontecer. Com a bola no pé, o Daniel pode acrescentar. Mas enquanto a bola for do adversário, ele já tem um time, isso que a gente tem que pensar, com 4 homens ofensivos. Pode ser que ele coloque o Daniel e aí ele volta com o Fred. E adianta o Paquetá. Agora, se ele põe o Rodrigo no lugar do Neymar, ele vai ter que ir de Militão. Aí é complicado ir com o Daniel e manter um quarteto. O Rodrigo como meio atacante, o Vinícius na esquerda, Richarlison como centroavante e o Rafinha pela direita. Com esses 4, e o Daniel, eu acho que no momento sem a bola, fica um pouco mais disposto o Brasil. Aí o Fred pode ser o cara para compensar um pouco isso. Aliás, me parece um bom palpite de escalação, hein? Dani Alves joga, ele não cai em uma espécie de contradição. Volta o Fred, que é um jogador que ele gosta muito. E o Paquetá joga mais avançado, ele numa função até que talvez ele possa render mais, embora eu acho até que não foi ruim a atuação do Paquetá, não. No primeiro tempo, inclusive, foi ele que deu o passe pro Rafinha, e o Rafinha ficou cara a cara com o goleiro, chutou muito fraquinho, e o goleiro da Sérvia fez a defesa. O Daniel pode até acrescentar, o Brasil vai ter mais a posse de bola, ele dá qualidade na saída de bola, ele é o cara que vai participar da organização das jogadas a partir do campo de defesa, isso ele vai acrescentar. O receio com relação ao Daniel, acho que de todo mundo que acompanha e analisa a seleção do Brasil, é o momento sem bola. Né? Porque já no São Paulo ele demonstrou fragilidades, ele já demonstrava fragilidades, ele já não era um jogador tão confiável. E é natural, né, gente? O cara vai fazer 40 anos daqui a alguns meses. Não dá para você manter o pique fisicamente como atleta a vida toda. Você pode estar magrinho, em forma e tudo, mas jogar bola é outra história. Você está competindo com alguém mais jovem, com vigor físico, com velocidade, com força para as disputas. Então, acho que é mais provável, eu imagino, que ele faça isso. Mas ele vai testar. O Tite é muito meticuloso, ele vai testar, ele vai experimentar e fazer ele muito bem para amadurecer uma ideia. Como eu imagino que ele vai ter testado e treinado e discutido e analisado exaustivamente essa formação de ontem até decidir por ela. Eu acho que o Tite vai fazer o simples. Vai colocar o Daniel Alves no time e vai colocar o Rodrigo no lugar do Neymar. Eu entendo que ele não vai fazer nada diferente. E tem uma explicação para o Daniel Alves. É o jogo que ele pode jogar. Dos últimos 8 jogos da Suíça, a poderosa Suíça fez 3 gols. Vou repetir, dos últimos 8 jogos, inclusive o primeiro na Copa do Mundo, somando tudo isso, ela fez 3 gols. Então, se ele analisar dados, informações, e eu sei que ele faz isso, não é para arrancar suspiros ou arrepios, enfrentar a seleção da Suíça. Se não colocar o Daniel Alves nesse jogo, já foi dito aqui com outras palavras, tem que ir para o aeroporto. Está lá, ou então vai para a tribuna, fica lá junto com o Sheik. O próximo jogo do Brasil é o jogo, primeiro que é um pipinaço para o Tite, ele não estava esperando isso. Claro, sem dúvida não esperava isso. Aí os astros conspiraram para que ele tivesse que decidir o que eu faço com o Daniel Alves. Agora, se eu não colocar o Daniel Alves, eu configuro aquilo que eu fiz, que eu pelo menos tenho dito há muito tempo, que ele não chamou o Daniel Alves pela bola que ele vinha jogando. Todo mundo tem dito isso. Joga desde 23 de setembro. O Mauro César falou há instantes, na verdade, quer dizer, que não joga há muito tempo, é verdade. 23 de setembro. É isso. Quer dizer, então ele não chamou, eu até elenquei lá os motivos que eu achava que ele tinha convocado o Daniel Alves. Aí os astros conspiraram e ele tem essa situação para resolver. Então eu acho que ele vai colocar o Daniel Alves e acho que vai colocar o Rodrigo no lugar do Neymar. Também quem pode assumir a vaga deixada pelo Danilo, você vai de Militão, você vai de Daniel Alves, também tem um pouco de gestão de grupo, porque é o lateral direito de origem, o Daniel Alves. Vai colocar o Militão? Como é que você vê, Piperno? Não, eu já disse lá atrás que eu nem teria convocado o Daniel, mas já que foi, ele não foi lá para liderar o grupo de pagode da seleção brasileira. Daniel Alves, ele é um lateral direito, tem uma carreira super vitoriosa e se está numa Copa do Mundo. Se é o cara da posição e o titular se contam dinheiro, ele tem que jogar. Vai pegar uma Suíça que, aliás, gosta muito de trabalhar pelo lado esquerdo.
Tchau, Morumbetti, com o Rubem Vargas e tal, com o jogador defensivo e tal. Mas ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Porque ele não foi lá para passear e só para fazer o discurso motivacional. Então, eu acho que aí escancararia esse papel paralelo que o levou a ser convocado e não a questão do Daniel enquanto jogador de bola. Então, saiu o titular, tem que entrar o reserva e fim de conversa. Mas, lá atrás, eu também disse que eu teria levado um zagueiro a mais exatamente para contar com o Militão para esse tipo de situação emergencial. Assim, a lateral direita é mais problema. Daí pegando de novo histórias de Copas que elas ensinam bastante. O Pelé, não é porque eu estou aqui na Rádio Jovem Pan, mas o Pelé só foi para a Copa de 58 graças ao Paulo Machado de Carvalho, que insistiu que ele fosse, porque ele tinha se machucado, levou uma pancada do Ari Clemente no amistoso Brasil 5, Corinthians 0, do Pacaembu, quase que ele não levam, e aí levaram o Pelé, parece que vale a pena, mas ele não estava 100% para os primeiros jogos. Na Copa de 94, eu não teria levado o Branco, ainda mais porque havia uma opção Roberto Carlos. Eu teria levado o Leonardo para a lateral esquerda, era o titular até as oitavas, quando ele dá uma cotovelada no Tabi Ramos, o Brasil perde o jogador, quem que o Parreira coloca? O reserva? Branco? Não, ele coloca o Cafu, com aquele vigor absurdo de sempre do Cafu. O Cafu teve que jogar de lateral esquerdo, porque naquele momento o Branco não tinha condição física, porque estava voltando, dores nas costas terríveis, tal, não estava na melhor forma possível, e não foi para o jogo. Aí, no jogo seguinte, contra a Holanda, contra o melhor ponta-direita da Copa, que era o Overmars. Um desespero quando ele estava lá, a gente estava lá, meu Deus, o Overmars vai para cima do Branco. Aí o Parreira, junto com o Zinho, com o Mauro Silva e o Márcio Santos, blindaram o lateral esquerdo, deu tudo certo. Eu continuo daqui a pouco, depois do break, que a gente volta para não sei aonde. Já te devolvo a palavra, porque estamos voltando com o Bate-Pronto em todas as plataformas. Vamos lá. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan com o Bate-Pronto especial Copa do Mundo. Neymar e Danilo estão fora da primeira fase. Para você que está chegando agora também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pela TV Jovem Pan News, estamos em todas as plataformas. E agora eu vou precisar me despedir do Pilhado. Pilhado, você que ontem se definiu como o amuleto da sorte do Richarlison, marcou 2 gols, o segundo golaço. Então eu acho que nada mais justo, nessa sua última participação, você fazer a dança do pombo aqui pra gente ao vivo. Boa, boa. Claro, eu vou fazer a dança do pombo, tá? Na despedida. E lembrando, claro, pro meu amigo Vanderlei Nogueira, que Asmar é libanês. E eu também sou um bailarino. Já bailei muito na noite. Como eu já bailei na noite, já fui um bailarino na noite aí carioca, na noite de São Paulo, na noite de Ibiza, de Barcelona, de Londres. Um bailarino libanês que, na verdade, é um bailarino internacional. Então, eu vou me despedir sim, fazendo a dancinha do pombo, mas primeiro eu queria falar, né, sobre o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, eu fui um cara que defendi muito o Vinícius Júnior quando ele não era convocado pelo Tite. Eu sempre cobrei muito que o Vinícius Júnior tivesse mais chance na seleção brasileira, como a grande maioria da nossa mesa, que o Vinícius Júnior é um protagonista no Real Madrid. Imagina como que um cara desse pode ficar no banco da seleção brasileira. E ontem ele mostrou muita personalidade. Ele chamou o jogo, ele pediu a bola, ele arriscou, tudo bem, errou muitas jogadas, errou, mas ele está tentando. É um jogador que já tem tanta experiência num time grande como o Real Madrid, que ele chama a responsabilidade. Isso é muito importante na seleção brasileira e tem muito talento. Ele tem muito talento, ele tem muita força física e hoje ele tem muita personalidade. Então eu também acho que pode ser um jogador fundamental para a seleção brasileira, assim como o Richarlison, que vocês falaram tanto da personalidade dele. E eu agora me despeço de vocês com a dancinha do pombo de um clássico bailarino libanês, porque não é Asmar. Para vocês que me chamam de Asmar, tá errado. É Asmar. Asmar é libanês, então o bailarino libanês aqui no Catar se despede com a dancinha do pombo. Por favor. Por favor mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus. É no caso da dancinha do Pombagira, né? Baixão Pombagira libanesa. É demais. Palmas para o nosso Pilhado. Tá arrebentando, Pilhado. Parabéns. É um pombinho apaixonado. São os dois pombinhos. São os dois pombinhos, Lilian Weber e Thiago Asmar, aqui no Catar. Sherazade. As 1001 noites. Boa, Pilhado, tamo junto. Muito obrigado pela sua participação, parceiro. Até amanhã. Encerrou com chave de ouro aí, com a dancinha do pombo. Arrebentou.